Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Querido amigo ouvinte, e vamos nós dando aqui continuidade aos estudos do livro Obras Póstumas. Esse é o Luz na Penumbra e eu me chamo Henrique Parente, com muita alegria aqui mais uma vez diante dos microfones. E nós, na semana passada, no programa passado, nós começamos a ler aqui o item 5, mas não deu tempo de terminar, então eu vou voltar aqui no princípio desse item e dar continuidade aqui desse assunto que envolve as questões das manifestações espíritas e a relação com a questão das religiões, né? Em relação aos temas, ao estudo, às reflexões que envolvem, né, o homem com a ordem do sagrado, ou seja, com o mundo espiritual. E nesse item 5, Kardec disse aqui que o caráter de um fato miraculoso é ser insólito e excepcional. Né? Que toda a estrutura daquilo que é considerado miraculoso é algo insólito e excepcional, ou seja, insólito é algo raro, incomum, que não é habitual, ou seja, anormal. E a gente está vendo com a doutrina espírita que a coisa não é bem assim. Por isso que é considerado por muitos religiosos alguns fenômenos como sobrenatural, mas não tem nada que esteja acima de Deus, então não pode ser sobrenatural. Então aqui continuando o texto. Desde que um fenômeno se produza em identidade de condições, é porque obedece a uma lei e, portanto, não é miraculoso. Essa lei pode ser ignorada, mas nem por isso deixa de existir, competindo ao tempo torná-la conhecida. Então, aquilo que é verdade, amigo ouvinte, mas que as pessoas não aceitam, ou não percebem, aquilo que é verdadeiro, ele vai continuar se manifestando. Então, a verdade, ela existia ontem, ela existe hoje e ela vai continuar existindo amanhã, ou seja, no futuro, porque simplesmente é a verdade. Então, a gente não deve ficar assim desesperado. Claro que todos nós ficamos um pouco ansiosos, principalmente quando começamos a compreender um pouquinho dessa verdade. E a gente acha que já compreendeu muita coisa, né? Sábio realmente era Sócrates, que dizia que ele sabia que nada sabia. Aquele homem que realmente era muito sábio, ele percebeu que ele poderia saber muito mais do que outras pessoas. Mas quando ele se deparou diante de tanta coisa maravilhosa, ele percebeu que ele realmente sabia muito pouco, ou seja, quase nada. Então a frase dele é uma frase sensata, que possamos nós imitar pessoas como essa, admirando-as, para que elas sirvam para a gente como luzes, né? Essa é a ideia, né? Como faróis da humanidade. Porque todos esses homens, assim como estou citando aqui Sócrates, todos esses homens eles foram enviados por Deus e por Jesus. Para o quê? Para ajudar, para guiar a humanidade, para trazer coisas que os homens não percebiam à tona, para que o homem possa ter uma direção e ele próprio construa o seu próprio caminho. Então daí a importância desses homens, né? Então, mas vamos voltar aqui. Aquilo que em um determinado momento é desconhecido, certamente vai ser conhecido no futuro. E tem uma nota aqui, que eu também cheguei a ler no programa passado, do Herculano Pires, em que ele diz o seguinte, que os milagres dos evangelhos são estudados por Kardec na segunda parte do livro A Gênese. A Gênese é o último livro que Kardec escreveu em vida, né? Por própria vontade, e publicou. E continua aqui o Herculano. E que a Bíblia, desde o Gênesis, e é importante a gente não confundir a Gênesis de Allan Kardec com o Gênesis da Bíblia, né? Então a Bíblia, desde o Gênesis
até suas últimas páginas, é um grande repositório de fatos espíritas, ou seja, dos fenômenos que ocorriam. Isso não diminuiu o seu valor. Os milagres ali apresentados não são violações da lei de Deus, mas intervenções dos espíritos, chamados anjos, arcanjos ou santos, ou seja, uma classificação são espíritos superiores, eminentemente superiores, mais evoluídos, realizadas dentro da própria lei divina. Assim termina a nota do Herculano Pires, que é o revisor dessa obra. E o que ficou faltando foi esse trecho aqui, que eu vou ler agora. O movimento do Sol, ou antes da Terra, diz Allan Kardec, parado por ordem de Josué, seria um verídico milagre por ser uma manifesta derrogação da lei, que rege o movimento dos astros. Se, porém, o mesmo fato se reproduzisse em dadas condições, é porque obedeceria a uma lei e deixaria de ser um milagre. Então, na Bíblia, quando a gente encontra lá Josué tendo parado, né, o movimento do Sol, isso seria realmente uma derrogação das leis da natureza. Isso, querido amigo ouvinte, isso não aconteceu. Isso é uma figura de linguagem, né, uma concepção. Nos evangelhos, na Bíblia, principalmente no Velho Testamento, a gente encontra coisas assim fora do senso comum, mas são representações através de textos, de palavras, para dar um significado. Tudo era enorme, era grande demais, né? Os homens viviam não 50, 70, 80 anos, mas viviam 150, 200, 300 anos como Metusalém, ou 900 e tantos anos como Adão e Eva. É claro que ninguém nunca viveu esse tempo todo. Eu me lembro de um texto de um espírito, só não me recordo agora se foi São Luís, que eu acho que foi, tá? Onde é dito na Revista Espírita, lá em 1863, em que essas idades eram consideradas idades morais, ou seja, que seria um tempo que essa figura teve um valor tão grande na cultura de um povo. Esse seria o tempo de vida desse valor. Não o esquecimento, que até hoje nós falamos nessas figuras, mas é uma lembrança de uma forma assim, quase que um culto a essas figuras. E é isso que daria o que eles chamam de idade moral. Mas aí está lá no texto, né, da Revista Espírita de 1863, que fala a respeito disso aí. Quem quiser buscar, é só ir lá na referência que vai encontrar o texto. Inclusive, né, a confirmação se foi São Luís ou se foi Santo Agostinho, que agora me falta aqui a certeza. Então, se acontecesse mesmo, né, esse fato de parar o Sol, aí seria uma derrogação da lei da natureza. Mas Kardec diz aqui, mas se porventura essa situação ela se repetisse, aí a gente colocaria esse fato como uma questão puramente natural, né? Mas a gente entende aí que as coisas não funcionam da maneira como está escrito ali no sentido literal. A gente vai tirar ou extrair dali o sentido próprio. Como dizia o filósofo Huberto Roden, né, existe o símbolo material e o simbolizado espiritual. No item 6, continuando aqui o texto, diz Allan Kardec, a Igreja não tem razão de perturbar-se por se ir estreitando o círculo dos fatos miraculosos. Deus afirma muito mais a sua grandeza e poder com o admirável conjunto das suas leis do que com a infração delas. Tanto mais atribuindo ela ao demônio o poder de fazer prodígios, o que implica ser o demônio tão poderoso quanto Deus, uma vez que tem a faculdade de interromper o curso das leis divinas. É blasfêmia e sacrilégio dizer que o espírito do mal pode suspender a ação das leis de Deus. Olha que profundidade essa exclamação aqui de Kardec. É blasfêmia e sacrilégio dizer que o espírito do mal
pode suspender a ação das leis de Deus. Realmente, como pode, né, um espírito do mal ter esse poder de desfazer as ações divinas ao seu bel prazer, né, e como se Deus não fizesse nada? Não é bem assim que a gente vai entender, né, o poder divino, né, o alcance disso, ou mesmo quando Deus, através do seu poder, ele chega também e desfaz o que o outro fez, como se fosse uma briga, de clubes, de pessoas que são, né, contrárias umas às outras. Não funciona assim, de jeito nenhum. A gente não tem acesso à estrutura e o equilíbrio do universo, que são as leis naturais, a lei de Deus. Ninguém tem o poder de destruir tudo isso aí. Acontece aquilo que Deus permite, Ele que tem o poder de todas as coisas. Então é importante a gente parar e perceber isso aí. Então Kardec está certo, né? A religião ganha, continuando o texto, em vez de perder autoridade com a classificação na ordem natural dos fatos reputados miraculosos. E isto porque, se um deles é falsamente considerado milagre, nasce ali um erro, e a religião, obstinando-se em mantê-lo, só tem a perder. Além disso, ainda é prejudicado porque muitas pessoas não admitem a possibilidade dos milagres, donde resulta negarem os fatos tidos como tais, e a religião que os sustenta. Pelo contrário, admitidos os fatos como efeitos de leis naturais, nenhuma razão há para se lhes recusar fé, tanto como a religião que os proclama. Então, os efeitos, né, do erro, eles são graves. A importância de a gente retificar os conceitos, de pesquisar para encontrar ou aproximar-se da verdade, é fundamental. Por isso que o Espiritismo ganha espaço no mundo, porque surge a necessidade da presença dele. Inclusive, como diz lá num texto maravilhoso, logo no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é A Aliança entre a Ciência e a Religião. O Espiritismo, ele favorece essa aliança, porque ele faz a gente compreender que nem a religião e nem a ciência necessariamente são opostos uma à outra. São duas potências e muito importantes para a vida do homem na Terra, para a vida de todos na Terra, que dá para dialogar perfeitamente, mas é preciso abrir-se para isso, senão a coisa não funciona, que é o que tem acontecido, né, em todos esses tempos aí. Essas figuras tão importantes da cultura humana, né, essas entidades, né, ou essas instituições, para ser mais exato, tão importantes, aí se degladiando, né, e criando cisões, problemas entre pessoas por conta da sua dificuldade de dialogar, estabelecer, né, uma conversa séria e profunda. Então, vale a pena a gente recorrer lá ao texto que eu citei há pouco, do Evangelho segundo o Espiritismo, do primeiro capítulo, que fala da aliança entre a religião e a ciência. No item 7, continua aqui Allan Kardec. Os fatos que a ciência demonstra peremptoriamente, ou seja, de maneira decisiva, não podem ser negados por nenhuma crença religiosa. A religião ganha autoridade, acompanhando a ciência em seus progressos, tanto quanto a perdeu, caprichando em ficar atrás, ou repelindo as verdades científicas em nome de dogmas, que jamais poderão prevalecer contra as leis naturais, nem principalmente anulá-las. E é sempre bom lembrar essa questão da palavra dogma, né? Como se fosse assim, uma verdade indiscutível, algo que não se discute. Só que as pessoas às vezes esquecem de uma coisa muito importante, que existe, né,
nas distinções o chamado dogma de fé e o dogma de razão. Qual a diferença entre eles? Como a palavra dogma está vinculada a algo decisivamente, né, no sentido de verdadeiro, que não tem discussão, no sentido dogma de razão, você chega a esse ponto porque justamente você pesquisou e você compreendeu aquilo como uma lei. E se é uma lei, aí não faz parte do quê? Da natureza. Então a gente não discute. Aquilo é uma verdade, pronto. Como a gente, por exemplo, fala da lei da gravidade. Ninguém discute que a lei da gravidade é uma possibilidade, é uma mentira. Não, a gente sabe que existe a lei de gravidade. Então, ou seja, isso é um dogma. Só que a religião trabalha com essa palavra sem esse aspecto de você chegar até aquela verdade. É algo determinado que é verdade e pronto, acabou. Aí a coisa fica perigosa, é complicado. Mas o dogma de razão, não. Ele é fruto de um processo. Você chega lá nos finalmente, você sabe que aquilo é uma lei. Então, uma lei não tem mais o que provar, porque ela já provou que ela de fato é verdade, é algo verdadeiro. Então, só para a gente aqui, né, que trabalhando com a palavra, lembrando aí para ajudar o nosso raciocínio. Então, continuando aqui. Um dogma fundado na negação de uma daquelas leis é necessariamente falso. E tem uma nota aqui do nosso querido Herculano Pires, que diz o seguinte: Kardec se refere ao dogma religioso, que é um princípio de fé, de crença cega, sobre a qual o crente não pode discutir, pois não tem o direito de pô-lo em dúvida. No Espiritismo, como na ciência e na filosofia, só existem dogmas de razão, princípios resultantes de pesquisas e análise suscetíveis de discussão. Exatamente o que eu havia comentado ali, o Herculano aqui, de uma maneira melhor, com certeza, mais concisa, ele está nos auxiliando exatamente para aprendermos a estabelecer essa diferença. E nos colocando naquela situação que o Kardec nos propõe, que a religião acaba perdendo com isso. Porque muitas pessoas chegam à compreensão, ao amadurecimento e estabelecem um senso crítico. E aí a palavra crítica é exatamente separar para distinguir. A gente olha para uma coisa, se distancia um pouco dela para poder tentar compreender melhor. E chegam à conclusão que aquilo ali que está sendo pregado não corresponde com a verdade. A gente vai intuindo isso, mas percebendo também a partir das informações que existem em nós. E não tem necessariamente aquela concepção também religiosa que é o demônio, o diabo que vem na nossa cabecinha semear a dúvida para que a gente possa se afastar do caminho. Não é necessariamente isso. Não estou falando aqui que os espíritos que vivem no plano inferior, né, da vida nos venham aqui, né, falar aos nossos ouvidos assim, mais espirituais para nos confundir. Não estou negando a existência desse tipo de ação. Mas a questão é a gente aproximar-se por si próprio, através do estudo, da pesquisa, da boa reflexão e também de uma orientação, de uma influência espiritual positiva e não necessariamente só negativa, de que certas coisas não são aquilo que parece. É preciso, então, amadurecer as ideias, olhar, estabelecer um senso de comparação e aí fazer a devida, né, a sua devida distinção. Então é muito importante a gente construir. Por isso que costumamos dizer no movimento espírita, né, que a fé do espírito é uma fé raciocinada, que é exatamente aquilo que é falado por Kardec em um Evangelho segundo o Espiritismo. Então é preciso compreender para crer melhor. Ninguém está negando aqui, né, a questão bíblica, né, do cristianismo, de Tomé, que duvidou, etc e tal, naquele momento que Jesus aparece após a crucificação. Jesus ele não diz que o Tomé estava errado. Ele compreendia que dentro da concepção, da leitura dele, ele necessitava de alguns dados. E estabelece uma diferença entre os outros. É claro que ele está falando dos outros que têm uma evolução maior, em que eles sabem que aquilo ali é verdadeiro,
e não enveredam necessariamente para o campo de pesquisas detalhadas, absurdas, que tem muitas vezes, né? Onde uma insistência quase que cansativa, né? de chegar àquela verdade 1000 vezes. Claro que isso precisa ser feito, mas existem os exageros sempre de todos os lados, né? Então, é por isso que se estabeleceu-se limites também no mundo científico. Então ali a gente encontra Jesus, ele falando a Tomé e dando a ele o que ele necessitava. Toca aqui, Tomé, nas chagas. Havia essa necessidade e ele não se negou a isso aí, tá? Então, assim, só para a gente não confundir essas questões, né? Que envolve aqui o texto que a gente está trabalhando. Então, Kardec, repetindo aqui, né, a última frase, o que ele vem destruir são as falsas deduções tiradas daquelas leis por erro ou por ignorância. Essa função do Espiritismo é nos auxiliar no processo de aquisição de conhecimento, é confirmar para nós a existência do mundo espiritual, das leis que regem esse mundo, como leis naturais e não sobrenaturais. Que isso fique bem marcado aqui para nós, para que a gente, né, não se perca em meio a tanta coisa e tantas informações, porque existem muitas informações, sejam através da mediunidade ou através da mediunidade quando se constrói um livro, né, a título de livro mediúnico, etc. e tal. São muitas informações, então caminhar com Kardec ajuda a gente a compreender todas essas coisas que chegam para a gente do plano espiritual de forma direta ou indiretamente através da construção de muitos escritores que existem. E o último item aqui, antes de passar para um outro assunto, que é o item 8, que diz o seguinte: a ignorância das leis da natureza, induzindo o homem a procurar causas fantásticas para os fenômenos que não compreende, é a origem das ideias supersticiosas, entre as quais algumas são devidas aos fenômenos espíritas mal compreendidos, tá vendo? O conhecimento das leis que regem fenômenos destrói essas ideias supersticiosas, dando às coisas o seu caráter real e desmascarando os limites do possível e do impossível. Olha que coisa bacana, né? Só para repetir aqui, o conhecimento das leis que regem os fenômenos destrói essas ideias supersticiosas, dando a essas coisas o seu caráter real e demarcando os limites do possível e do impossível. E é assim que o trabalho de Kardec, podemos dizer que o trabalho de Kardec não é só dele, é dele e dos espíritos superiores, como ele o é, como eu sempre gosto de dizer aqui. Para quê? Para ajudar a gente a compreender melhor e a relacionar-se melhor com a nossa verdadeira natureza, que é a natureza espiritual. Nós estamos nesse mundo de passagem. Temos um princípio, temos um meio e temos um fim. E vamos ter isso muitas e muitas vezes, porque é através desse processo em que a gente vai integrando em nossa consciência superior exatamente, mesmo sendo redundante aqui agora, a nossa consciência a respeito da natureza verdadeira de todos nós. Porque todos somos filhos de Deus. Salmo 82, versículo 6, em que Jesus lembra isso no Evangelho, mas está lá nos Salmos, que ele é um inspirador dos Salmos. Vós todos sois deuses, todos sois filhos do Altíssimo. Querido amigo ouvinte, vamos ficando por aqui e no próximo programa vamos dar continuidade aqui a esse estudo tão fascinante, tão bacana de obras póstumas. Muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra.
E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez de volta ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós estamos aqui em seu capítulo 25, Buscai e achareis. Neste capítulo, Kardec estuda esta exortação do Cristo, que eu acredito que ele tenha feito com a intenção de nos encorajar para alcançarmos e conseguirmos as coisas que são de nosso próprio interesse, aquilo que nós achamos que é o melhor para nós, independentemente de situação material, espiritual, o que seja. Se nós achamos que queremos alguma coisa, temos interesse nesta coisa, seja uma benesse material, uma benesse moral, espiritual, o que seja, temos condições de buscar e alcançar. É o que ele que trata isso. Então, primeiramente, Kardec fez aqui uma explicação, nós estudamos no programa anterior, a respeito do nosso papel nesse trabalho. Ou seja, não depende só do céu, não depende só de Deus nos recompensar, nos retribuir as coisas. Nós temos que fazer por onde, dar justificativa para isso. Então temos que trabalhar de forma a obter aquilo que desejamos. E quanto mais trabalharmos, melhor a nossa inteligência vai ficando, mais desenvolvida, nós vamos conseguindo cada vez coisas melhores. Essa é a ideia geral. E hoje nós vamos estudar também a passagem de Jesus, que também consta lá daquele sermão do monte, na qual ele justamente procura nos encorajar a conseguir as coisas, dando-nos justificativas para isso. Então tem por título esta parte aqui, esses itens: Olhai os pássaros do céu. E está baseado aqui justamente em Mateus, no seu capítulo 6, versículo de 19 a 25 e 34, que tratam justamente daquele sermão que Jesus fez no monte para todos nós. Diz assim Jesus: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem, porque está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento de vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a veste? Olhai para os pássaros do céu. Não semeiam, nem ceifam, mas guardam em celeiros, nem guardam em celeiros. Mas vosso Pai Celestial os alimentam. Não valeis muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar um côvado a sua estatura? Ou seja, qual dentre vós, com todos os esforços que possa fazer, conseguiria aumentar um côvado, que é uma medida de espaço, de distância, a sua altura, ou seja, 1 centímetro, aumentar 1 centímetro na sua altura. Por mais que a gente queira, não consegue. Porque também vos inquietais pelo vestuário. Olhai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Também que ele está nos incentivando, nos encorajando a buscar outros tipos de tesouro que não são os tesouros materiais. Não vos inquieteis, pois, dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos,
Ou como nos vestiremos, como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque o vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Assim, pois, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, que o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Ou seja, está nos pedindo tranquilidade, serenidade e confiança para buscarmos as coisas de que precisamos. Se nós precisamos de alimento, precisamos de vestimenta, hoje, claro que nós vamos buscar, mas não podemos ficar inquietados, será que vai ter, será que não vai ter, e amanhã, como é que vai ser? Não vai mudar nada. Nós temos que agir conforme as coisas vão acontecendo. Claro que, no caso de alimentação e tal, é preciso, muitas vezes, você deixar um pouco guardado para os dias mais vindouros. Mas o que Jesus quer dizer é que há pessoas que ficam preocupadas com o futuro lá na frente, como é que vai ser, como é que vai deixar de ser. Poxa, Deus sabe antes de nós aquilo que estamos precisando. Então vamos fazer a nossa parte com calma, com tranquilidade, e com certeza Deus não vai nos deixar abandonados. Interpretadas, como diz Kardec aqui, interpretadas ao pé da letra, essas palavras seriam a negação de toda previdência, de todo o trabalho e, por conseguinte, de todo o progresso. Com semelhante princípio, o homem se limitaria a esperar passivamente. Suas forças físicas e intelectuais permaneceriam inativas. Se tal fosse a sua condição normal na Terra, o homem nunca teria saído do estado primitivo. E se dessa condição ele fizesse a sua lei para a atualidade, só lhe restaria viver sem fazer coisa alguma. Tal não pode ter sido o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que ele disse outras vezes, com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas deu-lhe inteligência para fabricá-los. Então, por isso que eu disse, o que Jesus está pedindo é que nós ajamos com serenidade. Vamos continuar buscando todo dia nosso alimento, todo dia nossas vestes, mas sem aquela sofreguidão. Será que semana que vem vai ter? Não sei quando vai ter. Será que... É acabar com a sofreguidão. Ter confiança. Ele não mandou aqui, não, deixa rolar aqui, assim como o passarinho tá andando aí, tem comida, tem abrigo, eu também vou ter, vou deixar. Não é isso, é um contrassenso. É contrário à lei do próprio trabalho, da inteligência, que nós estudamos no programa anterior. Então não é essa a ideia, é o que Allan Kardec está dizendo aqui. Não se deve, pois, ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria da providência, que nunca abandona os que nela confiam, querendo, todavia, que esses, por seu lado, trabalhem. Se ela nem sempre socorre materialmente, inspira as ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade. Lógico, nós somos diferentes desses animais e da planta. Nós temos a inteligência. Nós buscamos sempre o melhor, como estudamos no programa anterior. Não acontece com os animais nem com as plantas. Deus quer que nós trabalhemos. Mas temos que ter confiança. Porque até aqueles que não trabalham têm seu sustento garantido, que dirá nós, se trabalharmos, usando nossa inteligência, a nossa energia, então temos que confiar. Essa é a proposta do Cristo. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê como for necessário. Homem, porém, insaciável nos seus desejos, aí é que começa a morar o perigo. Nem sempre sabe contentar-se com o que tem. Aí é que começa a nossa parte obscura. O necessário não lhe basta, precisa do supérfluo. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Muitas vezes ele se torna infeliz por culpa sua e por haver ignorado a voz da consciência que o advertia. Nesses casos, Deus permite que o homem sofra as consequências a fim de que lhe sirvam de lição para o futuro. Então, o problema está em nós estabelecermos realmente o que é necessário para nosso alimento, para nosso abrigo,
para nossa proteção, por nossos cuidados. E quando nós exageramos buscar coisas desnecessárias, supérfluas, aí não conseguimos, aí começa a vir o desespero. Mas a culpa é nossa. A terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar os bens que ela dá, segundo as leis da justiça, de caridade e de amor ao próximo. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o supérfluo momentâneo de um suprirá a insuficiência momentânea do outro, e todos terão o necessário. O rico, então, considerar-se-á como alguém que possui grandes quantidades de sementes. Se as espalhar, elas produzirão ao cêntuplo para si e para os outros. Mas se comer sozinho as sementes, se as desperdiçar e deixar que se perca o excedente do que haja comido, nada produzirão e não haverá o bastante para todos. Se as amontoar no celeiro, os vermes as devorarão. Foi isso que Jesus disse: não acumuleis tesouros na terra, que são perecíveis, acumulai-os no céu, onde são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais, não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos espirituais. Sabeis sacrificar aqueles em favor dos últimos. Então está dizendo que nós não devemos dar mais importância aos bens materiais. Não está dizendo para abandonarmos, não ligarmos, não. É ligar menos, dar menos importância. Devemos sim sacrificar o interesse por esses bens materiais pelo interesse aos últimos, ou seja, aos bens espirituais. Nós devemos, na dúvida, se devemos gastar nosso tempo, nossa inteligência, nosso raciocínio, nossa energia na aquisição de bens materiais que eventualmente seriam até supérfluos, devemos pensar, poxa, mas eu posso me dedicar a tudo isso à conquista de virtudes, à busca dos bens espirituais, buscar tesouro no reino dos céus. Que tesouros seriam esses? Que tesouro encantaria mais quem está no reino dos céus? As nossas virtudes. Então devemos buscar isso, as nossas virtudes, a justiça, a caridade, que é o que ele nos pede aqui. Então, se nós estivermos imbuídos deste propósito, não nos faltará nada. Precisamos ter confiança nisso. Vamos buscar o tesouro no reino dos céus, e as coisas materiais não serão dadas em acréscimo. Que o Deus sabe aquilo que estão precisando. Então, se estamos deixando de atender a nós mesmos, em termos materiais, para atender alguém, Deus está vendo. Então não vai nos deixar faltar. Talvez seja essa falta de confiança aliada ao interesse em querer sempre mais e mais e mais do que o necessário, é que atrapalha todo o nosso esquema. Se nós um dia estivermos conscientes disso, com certeza, como diz assim, vai dar para todo mundo aqui no planeta. Ninguém vai passar fome no planeta, ninguém vai ficar desabrigado no planeta, porque há para todos. Momentaneamente está mal distribuído, por nossa própria culpa. Mas um dia, eu tenho plena certeza disso, essas coisas vão mudar. Não é com leis que se decreta a caridade e a fraternidade. Se elas não estiverem no coração, o egoísmo sempre as sufocará. Cabe ao Espiritismo fazê-las penetrar nele. Isso aqui é muito interessante, muito importante, esse último parágrafo. Como diz Kardec, não é com leis que se decreta a caridade e a fraternidade. Ou seja, você não consegue fazer um decreto, uma lei, um édito, o que for, para impor às pessoas que elas sejam caridosas e fraternas. Não consegue impor ninguém o cumprimento disso. São valores intrínsecos da personalidade de cada um. Ninguém consegue ser caridoso porque é obrigado a ser. Ninguém é fraterno para tratar os outros com fraternidade porque é obrigado. Tem que tratar com fraternidade, senão você vai preso. Não existe isso, gente. Não tem como. Mas há pessoas que ainda acreditam que podem impor isso por lei, por decreto, por regime político. Não, se mudar o regime por regime tal, vai mudar tudo, vai ter mais. Não vai mudar nada.
Porque as pessoas são as mesmas, independentemente de qualquer posição política ou administrativa. Porque essas coisas não se conseguem impor. Não há como taxar de imposto quem é mais maldoso que o outro, quem é menos caridoso, quem é menos fraterno, vai pagar mais imposto. Não existe isso. Então as pessoas veem o discurso que estão querendo mostrar que vão fazer um trabalho melhor, que para isso é preciso que todos sejam caridosos e fraternos, e não existe isso. E quando chega lá, não vai fazer. E se leva pessoas para ajudar, elas não vão fazer. Isso é do ser humano ainda. Então, às vezes, a gente se ilude com essas promessas, com essas propostas, mesmo sabendo que é impossível isso. Ah, porque o outro não prometeu isso. Não prometeu como o que prometeu dá no mesmo. Nem quer fazer. Buscar igualdade entre todos, buscar... Aí sim. Você pode, a administração, procurar minorar a situação daqueles que têm menos. Não vai esperar que eu individualmente vá lá ajudar. Dizem os órgãos públicos encarregados de fazer esse processo. Vamos apoiar, então, aqueles que se propõem a manter esses órgãos funcionando. A saúde pública, a educação pública, a segurança pública. Isso tem que ser apoiado. Agora, se aquele fulano diz, não, que se mudar para o regime A, o regime B, vai mudar tudo, vai ser uma maravilha. Isso no papel é muito bonito, mas na prática não existe. Está aqui dizendo Kardec, não é com leis que se decreta a caridade e a fraternidade. Se elas não estiverem no coração das pessoas, o egoísmo sempre as sufocará. É isso talvez que as pessoas não percebam, mas eu relevo porque elas se iludem na santa intenção, na boa intenção de que estão querendo o bem de todo mundo. Estão querendo o bem, mas não estão entendendo que estão sendo usadas para outros propósitos. Então apenas é um alerta para as pessoas ficarem mais atentas a isso. Não se deixarem levar por qualquer conversa, como está aqui escrito. Nós fazemos a nossa parte e observar se aqueles que nós escolhemos para nos administrar estão fazendo também o que é o correto. Agora, achar que eles vão ter força para impor isso aí não há a menor condição. Vocês podem ficar certos disso. Bem, por hora nós vamos ficando por aqui. Eu desejo a vocês todos fim de noite muito abençoado, a noite de paz e tranquilidade e com muita paz principalmente. Voltaremos na próxima semana, se Deus quiser. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.